paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, começamos mais um novo dia, pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus nos colocou de pé, amém? Até aqui Deus tem cuidado de nós, Deus é Deus que faz maravilhas no meio do seu povo, Deus é Deus que proporciona alegria na vida daquele que nele confia. Amém? Vamos conversar com Deus. Não tem outra forma de a gente fazer algo de Deus sem que a gente não venha primeiro conversar com Ele. Não existe outra forma. Amém? Eu sei que você já conversou com Ele hoje, através da oração, mas conversar sempre é bom. A gente não se cansa de falar com Deus. Amém? Então vamos novamente colocar a nossa gratidão perante a sua face. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, Tu é Deus de misericórdia, Tu é Deus de bondade, Tu é Deus que opera maravilha no meio do Teu povo, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos dado uma noite de paz. Obrigado, Senhor Deus, por nos colocar de pé, por estar sempre atento à nossa oração, suprindo as nossas necessidades, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra esteja enriquecendo a nossa vida, esteja fortalecendo a nossa fé, que haja compreensão da Tua palavra neste dia, Pai. Seja o Teu nome glorificado, que o Senhor esteja nos visitando nesta manhã e que a nossa alma venha se alegrar cada instante no poder que há da Tua palavra. Eu oro a Ti, Senhor, eu já Te agradeço. Amém. Quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia. Hoje vamos falar de promessa. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Se você tem um exemplar bíblico, abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Glória a Deus. Deus tem sido misericordioso para com o seu povo, para conosco. Estamos caminhando para os dias finais. Quem conhece a palavra, um pouco da palavra, tem observado que os sinais que antecedem a vinda de Cristo têm se apresentado de uma forma grande. A natureza tem se revelado. Tudo tem mostrado que está diferente do que era antes. Jesus prometeu aos seus discípulos, e essa palavra serve para mim e para você, porque a palavra discípulo quer dizer aluno ou aprendiz. Então, se nós fomos alcançados pelo Senhor, somos também seus discípulos. Estamos aprendendo com a sua palavra. Jesus prometeu que vinha buscar o seu povo. Os apóstolos que se tornaram depois, antes eram discípulos. Discípulos a palavra significa aluno e apóstolos significa enviados. Então, os apóstolos estavam ali já aproveitando os últimos momentos do Mestre na terra. Quando Jesus começou a falar sobre a sua vinda para buscar a sua igreja, um dos discípulos perguntaram ao Senhor:
quais os sinais da sua vinda. Ou seja, para que houvesse uma melhor compreensão que estaria perto da sua volta, quais os sinais? E ele começou a citar, está lá em São Mateus capítulo 24, sobre o sermão profético. O apóstolo Pedro estava presente. Então Pedro agora está escrevendo aqui, falando a respeito desta verdade. E ele diz aqui, é interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, é que ele começa a escrever a respeito do que estaria acontecendo nos últimos dias. E ele enfatiza algo que é importante a gente ligar os acontecimentos com o que está na palavra. O verso 3, ele diz que sabemos primeiramente que nos últimos dias virão escarnecedores. Quantas pessoas a gente ouve por aí escarnecendo do Senhor? E alguns deles, você sabe qual é o final, se não tiver um arrependimento genuíno, porque de Deus ninguém zomba. Andando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo o seu desejo desenfreado. E aí ele prossegue, e essas pessoas perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio da criação que nós ouvimos, isso é o que os incrédulos começam a interrogar. E o verso 8, para abreviar o tempo aqui, os minutos, ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É quando ele traz essa palavra de despertamento, que o Senhor não retarda, significa que o Senhor não atrasa, o Senhor não demora, o Senhor não adia. Ele chega na hora certa, no tempo que foi determinado. Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo ou tardia, mas é longânimo para convosco, ou seja, ele é paciente, ele aguarda, mas essa paciência tem um limite. E ele diz o porquê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O próprio Senhor se revelando em Apocalipse capítulo 3, verso 11: esquecido venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem guardado vai servir para, naquele dia, quando você partir desta vida, você terá esse encontro com o Senhor naquele dia? Será que o que você tem guardado, será que o que você tem praticado, será que você tem compreendido o chamado de Deus para a sua vida? Será que você tem reconhecido o Senhor como Senhor da sua vida? Quanto tempo Deus tem te dado a oportunidade para você refletir, para você acreditar na promessa do Senhor? A palavra do Senhor é viva, tudo muda, tudo se transforma, a palavra de Deus continua viva, continua firme. Tudo o que acontece, a Bíblia já falava primeiro. Arrependa-se hoje entregando a sua vida para Jesus. Deus te dado tempo. Quanto tempo alguém tem falado de Jesus para você? Talvez não faça muito tempo, mas de uns certos anos para cá, quantas pessoas têm falado do amor de Cristo para você? É tempo de você rever os seus conceitos. É tempo de você
fazer uma análise da sua vida. E se o Senhor te chamasse hoje, como você enfrentaria o outro lado? O problema não é partir dessa terra, mas é o que encontra lá na eternidade. Meu desejo é que você seja um homem sábio. Meu desejo é que você seja uma mulher sábia, um jovem sábio, que aproveite agora a oportunidade, enquanto você está vivo. Esta oportunidade de rever a sua vida. Ninguém pode observar a sua vida e dizer, você pode mudar isso, tem que fazer assim. Tudo bem que Deus levanta alguém para nos corrigir. E a Bíblia diz assim, como um pai corrige o filho, porque ama, assim é Deus para conosco. Mas antes, seria melhor, antes de sermos corrigidos, nós mesmos fazer uma análise, um olhar introspectivo sobre o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso fazer. É tempo de a gente fazer uma análise da nossa trajetória. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Entregue sua vida para Jesus hoje. Volte para Jesus, você que um dia entregou a sua vida para Jesus e ao passar do tempo você esfriou na fé, na caminhada. Houve um deslize, você falhou e nessa falha você estacionou. É tempo de você se levantar e andar, entregando a sua vida para Jesus. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua santa palavra. A tua palavra fala a respeito da tua vinda. O Senhor vai despertando cada um daqueles que já entregaram a sua vida para ti, Senhor, para estar com a sua vida no altar, suas vestes espirituais branqueadas. Deus vai despertando aqueles que ouvem a tua palavra, mas que ainda não teve uma decisão, uma iniciativa de estar te recebendo como Senhor da sua vida. Os que entregaram a sua vida, mas com o passar do tempo, Senhor, enfriou na fé. Que hoje seja o dia desse avivamento, desse desejo ardente de voltar ao primeiro amor. Os doentes, os enfermos estão em casa, nos hospitais. Isso é Deus que cura, que liberta. Os detidos, o Senhor pode tirar dessa prisão. O Senhor pode libertar, salvando essas vidas. Coloco também nas tuas mãos cada um daqueles que trabalham, que administram lá. Ó Pai, os mendigos, que o Senhor esteja usando da sua bondade, alcançando essas vidas que são preciosas para ti. Os desempregados, o Senhor pode abrir portas onde porta não existe. E eu oro a ti, meu Pai, te agradecendo por todas essas bênçãos, entregando a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha esposa, a nossa família, a família de cada um dos teus filhos que estão em concordância, orando comigo, Pai. Os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, os meus colegas de trabalho, meus chefes, Senhor, por onde andar, por onde alguém estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja falando a essas vidas. Eu oro a ti, Senhor, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um dia de bênção, um dia de paz. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.